Olá, sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a nossa terceira aula do segundo ano do ensino médio. Nós vamos continuar resolvendo aí as nossas atividades. E agora nós vamos cair na atividade em que nós vamos precisar reescrever esse texto para que a gente possa fazer, para que a gente possa entender esse problema. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Primeira coisa é a soma do resultado de dois números distintos. Ok. Em que um deles seja o dobro do maior, aumentado com o triplo do menor, que resulta em 28, e aí continua o texto. Quando você lê esse tipo de problema, você já tem que suspeitar que isso é um problema que vai cair numa forma de sistema. Vai cair um sistema. Normalmente, a resolução de sistema são duas equações com duas incógnitas. Então, o que nós temos que fazer nesse texto aqui? Nós temos que matematizar esse texto. O que significa isso, matematizar o texto? É transcrever da nossa língua portuguesa, que está esse texto, para a nossa linguagem matemática, para que a gente possa operar. Pode até ser que os números envolvidos sejam fáceis de elaborar e você consiga, às vezes, até fazer de cabeça, né? Mas, às vezes, não é possível. Então, aqui nós vamos estar resolvendo esse sistema. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que nós vamos fazer. Lembrando da organização do caderno, vamos organizar as nossas questões, porque depois você terá que apresentar esse caderno de alguma maneira, né? Provavelmente enviando uma foto, e agora a gente deve estar usando a plataforma do Google Classroom, uma forma de postar isso na plataforma. Então, vamos lá, a nossa solução do nosso problema. Lembrando que nossas videoaulas, a gente não só resolve o exercício, a gente explica também a matéria, a gente explica como ir fazendo, tá bom? Então, às vezes, o problema é um problema simples, mas a gente gasta mais tempo para poder ir explicando. A soma do resultado de dois números distintos. Então, esses dois números distintos aqui, nós vamos pensar, por exemplo, na nossa matemática, em x e y. Dois números distintos. Vamos estar pensando aí em x e y. Aí ele fala assim, em que um deles seja o dobro do maior. Então, aqui aparece a palavra maior, com o triplo do menor. Então, são dois números que são diferentes, então um é menor e o outro é maior. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar a nossa ferramenta aqui do texto, que a gente tem colorido, para organizar. Todas as vezes que a gente estiver falando do maior deles, do maior, a gente vai estar usando o verde. Todas as vezes que a gente estiver falando do menor, a gente vai usar o amarelo. Muito bem. Então, vamos falar o seguinte, vamos falar que o x é o menor deles, então vamos usar a própria cor. X é o número menor e y, que é esse verde aqui, é o nosso número maior. Muito bem. Beleza. Ok. Então, todas as vezes que a gente estiver se referindo a maior, a gente vai estar falando do verde, que é o y, e todas as vezes que a gente estiver falando do menor, a gente vai estar falando do amarelo, que é o x. Beleza. Então, agora, todas as vezes que a gente ler a palavra maior no texto, a gente vai pensar em y. E todas as vezes que a gente ler a palavra menor no texto, a gente vai pensar em x. Bacana. Então, agora nós vamos começar a ler o texto, tentando criar essas equações. Lembrando que a gente já sabe da dica, que é um sistema de equações. Vamos lá. A soma
dos resultados. Então, nós vamos precisar de uma soma. Beleza. Então, vamos lá. A soma dos resultados. Vou colocar aqui, ó, a soma. Então, a gente vai precisar de uma soma. A soma do resultado de dois números distintos, aí ele vai falar como que eles vão estar organizados, em que um deles seja o dobro do maior. A soma em que um deles seja o dobro do maior. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O maior é quem? Não é y? Então, 2y. 2y. O dobro do maior é 2 vezes y, 2y. A soma em que um deles seja o dobro do maior, aumentado, ou seja, está se referindo de novo à soma, aumentado com o triplo do menor. Como é que a gente faz o triplo? Basta multiplicar por 3, o triplo do menor. Então, o menor é amarelo e é x, então é 3x. Beleza. Resulta em 28. Resulta é o quê? Igual, né? Resulta em 28. Resulta em 28. Beleza, já temos uma equação. Olha só, toda essa parte do texto aqui, ó, até aqui no 28, está transcrito na matemática assim. 2y mais 3x igual a 28. A soma do dobro do maior com o triplo do menor. E vai vir a segunda equação. E o maior deles aumentado. Ou seja, quem que é o maior deles? O verde, que é o y. Maior deles. Aumentado com o triplo do menor. Quem que é o menor? O amarelo, que é o x. Então, está aqui. Então, e o maior deles, só o maior deles sozinho, quem que é o maior deles? É o y. Então, o maior deles, y, aumentado. Aumentado o que que é? A adição. Veja que a gente está usando o nosso recurso aqui, ó, para ficar bem colorido, para ficar fácil de você entender. Y mais o maior deles aumentado com o quíntuplo. Com o quíntuplo do menor. O quíntuplo é multiplicar por 5. É o quíntuplo do menor. Então, é 5 vezes x. Dá, ou seja, é igual a 7. É igual a 7. Está aí. O nosso sistema de equações, eles são duas equações com duas incógnitas e uma chave aqui prendendo os dois. Significa que a gente tem que achar x e y que resolve essa equação e essa equação aqui. Essa chave significa esse e de interseção. O x escolhido aqui tem que valer para o de cá e o y escolhido aqui tem que valer para o de cá e vice-versa. Agora, nós podemos resolver o sistema de equação, certo? Resolver esse sistema de equação, nós podemos fazer o seguinte. Vamos isolar esses valores? Vamos isolar esses valores. Vamos fazer por substituição. Então, ó, depois eu vou postar um vídeo também falando sobre os métodos de resolução de sistema, ok? Foi para outra turma, mas serve para vocês também a atividade. Então, vamos lá. Como que nós vamos resolver esse sistema? Nós vamos isolar o y na segunda equação. Y é igual... Aí agora eu vou fazer com a caneta com essa cor aqui mesmo, porque agora a gente já está resolvendo, isso aqui foi só para ilustrar. Y é igual, vamos deixar, isolar e deixar sozinho. Y é igual a 7 menos 5x. Ok? Beleza. Esse valor aqui do y eu vou substituir cá em cima, ó.
esse valor do y vai entrar aqui, ó, nesse y aqui. Então, o y vale quanto? 7 menos 5x. No lugar desse y aqui, que está sendo multiplicado por 2, eu vou multiplicar o 7 menos o 5x. Então, eu vou ter que colocar um parênteses aqui, ó, porque todo o y está sendo multiplicado. Então, todos os seus valores vão ser multiplicados. Então, nós vamos vir aqui para a linha de baixo. Ó. Vai ficar 2 vezes y, né? Só que o y vale quanto? 7 menos 5x. Mais 3x, que é a continuação da equação, que é igual a 28. Dá uma olhadinha, ok? Beleza. Vamos aplicar a distributiva. Esse 2 vai multiplicar aqui e esse 2 vai multiplicar aqui. Então, vai ficar... Vamos aproveitar o nosso espaço aqui, ó. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 5, 10. Como é menos, menos 10x. Menos 10x. Mais 3x igual a 28. Eu estou sem espaço aqui, mas você passa para a linha de baixo no caderno. Vamos fazer x com x, menos 10x mais 3x, isso vai dar menos 7x. Isso vai ser igual a 28, aqui é mais 14, menos 14. Isso implica em menos 7x igual a 28 menos 14, 14. O x vai ficar sozinho e todo mundo vai ser dividido por menos 7. Então, aqui vai ser mais dividido por menos. Então, vai ser x igual a 14 dividido por 7 dá 2. Mas como é menos aqui, vai dar menos 2. Então, o x vale menos 2. Beleza. Se o x vale menos 2, como é que a gente faz para achar o valor de y? Você pode substituir esse valor de x em qualquer equação. Vou substituir aqui mesmo, ó, nesse valor. A gente não sabe que o y é 7 menos 5x? Então, o y vai ser igual a 7 menos 5, que multiplica o valor do x. Vamos entrar com esse valor do x, que vale menos 2 aqui. Como é negativo, põe um parênteses. Certo? Isso implica em y igual a 7 menos vezes menos, aqui é um menos também, ó. Menos vezes menos, mais 5 vezes 2, 10. Daqui a gente tem que aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor. Daqui a gente tem que y vale 17. O nosso x, vamos pegar uma cor aqui diferente, para não confundir com o que a gente fez lá. O x vale menos 2 e o y vale 17. Ok? Tá aí. Nós temos, então, como resultado, qual letra? Aqui ele está falando, estamos falando do número, ele está falando do maior ou do menor? E o maior deles aumentado com o quíntuplo do menor dá 7.
Aqui, dá para ver que a redação ficou um pouquinho truncada, né? Então, talvez tenha faltado alguma parte aqui, ó, porque está sem ponto, está sem vírgula. Enfim, de qualquer forma, se for uma interpretação do maior, tem ela aqui, é o 17. Se for uma interpretação do menor, é o menos 2, né? Está aqui também. Então, colocar as duas respostas. Vamos imaginar, estamos falando do número que é maior, 17, ou do número que é menor, 2 pontos, menos 2, por exemplo. Então, dependendo de como ficaria essa redação, pode ser tanto a letra C quanto a letra B. Mas, de qualquer forma, o exercício está resolvido. Espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula. Vou estar deixando aí também um link para uma outra videoaula que eu fiz, que é métodos de resolver sistemas de equação. Lá eu falo sobre o método da adição também. É bom você dar uma olhadinha para poder estudar. Esse outro vídeo não vai contar como aula, vai contar apenas como um reforço dessa mesma aula. Um forte abraço a todos, tudo de bom, e qualquer coisa deixa sua dúvida lá nos comentários. Até a próxima!